Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um dia precioso do nosso propósito de Salomão. Que alegria! 31 dias nesta linda jornada do conhecimento à sabedoria, aonde o nosso principal mentor nesse ano de 2018, nada mais, nada menos do que Salomão, o homem mais rico, o homem mais próspero, o homem mais abundante, o homem mais sábio que já houve na face da terra. Homem comum como eu e você, homem que experimentou, homem que ardeu no coração e na alma, homem que foi muito bem programado pelo seu pai Davi, o rei Davi, homem que desde a sua mocidade desejou ardentemente pela sabedoria. Por isso, eu e você podemos hoje, da mesma maneira e com a mesma intensidade, aprender com Salomão os erros e os acertos, o sucesso e os insucessos que Salomão deixou registrado neste manual, o livro dos Provérbios, o sagrado livro dos Provérbios. Interessante que Salomão, tudo indica que ele escreveu não somente o livro dos Provérbios, mas também o livro dos Cantares e o livro do Eclesiastes. Temos 3 livros, 3 testamentos, 3 grandes manuais de conhecimento e sabedoria que Salomão nos deixou. E nele também ele coloca os seus prazeres, os seus sucessos e os seus insucessos também. As suas frustrações também, as suas reflexões também. Por isso é tão importante meditarmos sobre tanto a mocidade, quanto a maturidade, a vida adulta, quanto a velhice. Imaginamos que Salomão, na sua mocidade, escreveu o livro dos Cânticos, né? O livro dos Cantares. Já na sua juventude adulta, na sua já maduro, Salomão escreve o livro dos Provérbios. Toda a sua sabedoria contida no livro dos Provérbios. E já como ancião, já como uma vida bem experimentada, na sua velhice, Salomão escreve o livro do Eclesiastes. Entendendo que essas 3 fases importantíssimas de nossas vidas, a adolescência, a vida adulta e a vida, a fase da velhice. O ensinamento que Salomão nos traz hoje, capítulo 30 do livro dos Provérbios, dia 30, episódio 61, segunda temporada do nosso propósito de Salomão. Salomão vai trazer hoje talvez o ensinamento mais precioso, mais valioso, que ele chama mais valioso do que toda a riqueza, do que qualquer riqueza, do que qualquer ouro e do que qualquer prata. A dica valiosa que Salomão nos traz hoje é justamente o poder que há no 4º mandamento da lei de Deus. Percorrendo os 3 sagrados livros que Salomão nos deixou, podemos perceber a importância que Salomão dá para o 4º mandamento. Lá no capítulo 4 do livro dos Provérbios, ele vai deixar bem explícito. É como que, imagino agora, é como que Salomão estivesse resumindo os 10 mandamentos em apenas um: honrar pai e mãe. É como se ele estivesse dizendo: quem não honra o seu pai, quem não respeita a sua mãe, dificilmente amará a Deus sobre todas as coisas. Dificilmente amará o seu próximo. Dificilmente amará a si mesmo.
Quem não honra o seu pai, quem não honra a sua mãe, está travado. Salomão percebeu que a fonte da sabedoria está em observar os preceitos e colocar em prática toda a instrução que o seu pai te deu, seu pai Davi. As últimas palavras que Davi disse a ele: porta-te como homem e guarda os mandamentos, guarda o meu preceito, os meus preceitos. Salomão soube e entendeu verdadeiramente que o poder que está no quarto mandamento da lei de Deus, não só no sentido espiritual, mas também no sentido emocional, no sentido financeiro, no sentido, ou seja, na abundância como um todo. Quarto mandamento da lei de Deus: observar, honrar pai e mãe. O que é honrar pai e mãe para você? Será que é só simplesmente respeitar? Ter um bom relacionamento com seu pai e com sua mãe? Salomão teve esse bom relacionamento com seu pai durante toda a vida. Porém, num determinado momento da sua vida madura, na sua vida adulta, Salomão fere. Num determinado momento, fere essa honra que ele tanto teve, que ele tanto manteve, mas ele fraquejou. No livro dos Reis vai falar do pecado de Salomão, aonde Salomão fraquejou e aonde ele se distanciou da sabedoria, porque ele desonrou seu pai. Aquilo que ele prometeu no leito de morte do seu pai, ele infringiu. Porque o seu pai pediu: meu filho, porta-te como homem e guarde o mandamento, guarde os meus preceitos. O grande preceito de Davi é que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Teme a Deus, só existe um Deus. E Salomão, no determinado momento, influenciado pelas suas várias esposas que teve, ele infringiu esse mandamento do seu pai, o preceito do seu pai. Então, honrar pai e mãe vai muito mais além do que simplesmente ter um bom relacionamento com seu pai, um bom relacionamento com a sua mãe. Infringir os preceitos que o seu pai, que a sua mãe te deu hoje na vida adulta, isso pode impactar diretamente o seu sucesso, diretamente a abundância na sua vida. Honrar pai e mãe em todos os sentidos. Todos os sentidos. Aquilo que o meu pai ensinou hoje está gravado na minha mente de tal maneira que eu não consigo esquecer, eu não consigo deixar de lado os princípios. Eu sempre ouço e vejo meu pai falar a maneira com que ele falava, e hoje eu busco colocar em prática tudo aquilo que ele ensinou com a sua vida, toda a mentalidade empreendedora do meu pai, todo o carinho e a fé da minha mãe, hoje são muito vivos em mim, na minha vida. Eu acredito que na vida dos meus irmãos também, no Brasil. Tudo isso é vivo porque os valores que meu pai impregnou na minha alma é algo muito forte. E eu sei que o sucesso, a abundância, a bem-aventurança eu vou atingir colocando em prática todos os ensinamentos que o meu pai me deu, todo o direcionamento, todos os valores, não infringir nenhum valor da qual ele nos ensinou e ele nos colocou, que é esse grande tesouro que ele deixou para cada um de nós. Então, honre seu pai, honre sua mãe, porque aí está a fonte de toda a sabedoria. E não infrinja nenhum dos princípios, nenhum dos preceitos, nenhum direcionamento que o seu pai te deu. Se o seu pai, a sua mãe te educou na fé, seja firme até o fim. Não infrinja os princípios que o seu pai te deu, nem que a sua mãe te apresentou. Talvez você possa questionar que não teve essa mesma experiência
não foi uma experiência na sua avaliação muito boa com seu pai, com sua mãe, não te deram de repente valores, princípios, você aprendeu com a vida, de repente não educaram você na fé, da qual você hoje conhece e que você está inserido, ou se você não está inserido, de repente você precisa liberar o perdão para o seu pai e para a sua mãe. Independente de onde eles estão agora, você pode liberar o perdão e ressignificar todas essas experiências que você julga que não foram tão boas assim. Isso também é honrar pai e mãe no dia de hoje e ser a sua melhor versão com as ferramentas que você tem hoje, liberando o perdão para o seu pai e liberando o perdão para sua mãe. Salomão reconheceu isso já nos últimos dias de sua vida, na velhice ele reconheceu, porque ele escreve no capítulo 12, no versículo 1, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venha o tempo da aflição, antes que venha o tempo da desgraça. E lá no versículo 13 ele vai dizer: teme a Deus e observe os seus mandamentos, porque isso compete a cada ser humano. Por isso, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo vos será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua divina consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que assim seja hoje e sempre. Beijo no coração, fogo na alma, sabedoria em todo o teu ser. Honre seu pai, honre a sua mãe, porque os seus dias serão longos nessa terra.